paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos felizes por retornarmos para mais uma escola dominical, aonde estaremos estudando a palavra do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor. Tivemos um trimestre bastante abençoado, aonde falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atuação, a ação do Espírito Santo na igreja. E agora estamos dando abertura em mais um novo trimestre, que estaremos falando sobre dons espirituais e ministeriais. Eu agradeço a presença de todos os irmãos neste domingo, e os irmãos que estão em casa, receba a nossa saudação em Cristo Jesus. E eu peço que todos nesse momento fiquem de pé. Vamos estar dirigindo a Deus uma oração e iniciarmos com os louvores a nossa escola dominical. Oremos a Deus. Querido Pai, no Teu nome, no nome poderoso de Jesus, nós Te agradecemos pedindo, Senhor, e também agradecendo, Senhor, por esta reunião dominical, por esta reunião da escola bíblica dominical, aonde, Senhor, é o dia preparado, Senhor, especialmente para a igreja aprender a Tua palavra, conhecer, Senhor, os Teus mistérios, que as Tuas mãos, Senhor, poderosas, que o Teu Espírito Santo possa iluminar, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para recebermos bem a Tua palavra, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada, seja, Senhor, iluminada, Senhor, com esta maravilhosa luz que é o Evangelho. Pai, também Te peço, Senhor, uma bênção especial para os irmãos que estão em casa, os que estão no trabalho, não importa onde estejam, Senhor, os Teus filhos, que o Senhor estende agora, Senhor, as Tuas poderosas mãos e os alcance, Senhor, nesta manhã, com este louvor, com esta adoração, com esta ministração da Tua palavra. É o que Te pedimos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o louvor com o irmão André. O André, é o meu filho, nosso filho, e ele está aí louvando o Senhor, nos ajudando neste trabalho, nesta manhã. Deus o abençoe. Glória a Deus. Convido os irmãos aí online, em casa, a levantar esse louvor a Deus, esse momento de adoração com o nosso Pai, que Ele é o único digno de toda a honra, de todo o nosso louvor. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, a Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor.
tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem, pois, primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare: você é santo, santo, santo,
Santo, Santo, Santo, tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos realmente num momento de grande batalha espiritual para a igreja, para o mundo, e mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade que estamos passando, nós temos uma grande esperança, como o André acabou de louvar o Senhor. Hosana nas maiores alturas. É a esperança do cristão. Tivemos o último domingo falando sobre a volta do Senhor Jesus. E essa é a grande esperança da igreja. É a maior esperança da igreja. É a esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus. E também queremos, com grande satisfação, dar abertura neste momento em mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora estaremos falando durante 13 meses, melhor de 3 meses, 13 lições, sobre o título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens em poder, com poder extraordinário. E quem está responsável, para quem escreveu, esta revista deste trimestre, é um assunto bastante conhecido, dos frequentadores da escola dominical, que falaremos sobre dons espirituais e ministeriais, que é o pastor de Parnamirim, o pastor Elinaldo Renovato. Então os irmãos podem pegar sua revista aqui da classe de adultos, Os jovens têm a sua respectiva revista, os teens, mega teens e também os novos convertidos. As classes, elas já estão com o seu modelo, de aula. Temos apenas as classes nesse momento de jovens casais e classe Abraão presencial, respeitando o número, de 30% dentro da capacidade do nosso templo, respeitando todos os decretos de cuidado com a saúde. Irmãos, como eu disse para os irmãos, estamos em um trimestre que vai estar falando sobre um assunto, podemos dizer, o segundo passo. O primeiro passo foi mostrar para os irmãos, através da lição passada, sobre o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja. E agora estamos falando sobre as ferramentas, estaremos falando sobre as ferramentas dadas por Deus à igreja para o crescimento e a edificação do reino
de Deus e da igreja também. Temos 13 lições. A primeira lição, estaremos falando hoje sobre "E deu dons aos homens". A número 2, o propósito dos dons espirituais. A lição 3, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre ou doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato, a multiforme sabedoria de Deus. Então os irmãos percebem aqui que são coisas bastante comuns no seio da igreja, a atividade da igreja. Os irmãos conhecem bem, né, esses títulos: apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Então são funções que nós temos no nosso dia a dia na igreja. Então os irmãos vão perceber que até o diácono, né, os irmãos que são diáconos, que são pessoas que trabalham, exercem função na igreja, em todas as áreas, a Bíblia tem a forma correta e o modelo, a orientação pela palavra de Deus sobre as atividades destes ministérios e desses dons. Então convidamos os irmãos a adentrarem nesse novo trimestre sobre os dons ministeriais e os dons espirituais. E os irmãos vão ver agora aqui, estarão acompanhando conosco na classe de Abraão, de irmãos e irmãs, a lição número 1, que estaremos falando, né, com o título, o assunto "E deu dons aos homens". O título desta manhã é "E deu dons aos homens". Lição número 1, 4 de abril de 2021. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe, são duas leituras em Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz: "Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um." Versículo 4: "Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria." 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6. "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil." Inclusive, esse versículo 7, na Bíblia pentecostal, diz que os dons é justamente este versículo, né? Que a Bíblia, lá no rodapé, a Bíblia pentecostal, ela ensina. Na nossa lição está dizendo, né?
mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E na introdução da nossa revista já diz que os dons é a manifestação do Espírito Santo. Então, é algo que vem do céu para a igreja. Eu convido agora os irmãos, vamos estar orando a Deus, pedindo uma bênção em favor do nosso professor, uma bênção que ele possa ministrar essa aula, justamente, né, com esses dons, né, esses dons que está na palavra de Deus. Os irmãos que estão em casa, os que estão aqui, toda a equipe da EBD, estamos usando esses dons na casa do Senhor. Eu convido o pastor Uíris Mendes Viana para estar vindo aqui, estaremos orando por ele e pela sua família, em nome de Jesus. Levante suas mãos, irmãos, vamos orar ao Senhor, apresentar o pastor Uíris nesse momento. Querido Senhor e Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, aquele que foi assunto ao céu e levou cativo o cativeiro, e entregou aos homens, à igreja, os dons. E aqui estamos, Senhor, justamente, Senhor, para aprender sobre esses dons, como utilizá-los, o porquê usá-lo, quem deve usar esses dons, se esses dons são atuais, ou se eles já foram retirados ou não da igreja. Senhor, aqui estamos, Senhor, para aprendermos mais uma vez, Senhor, a tua palavra. Pedimos uma bênção especial ao teu filho, que o teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez possa usá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o pastor Uíris, a irmã Maria de Lourdes, toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Pastor Uíris. Queridos irmãos, é com alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor nesta manhã, e quero dizer que é da minha alegria, né, por ter a oportunidade concedida aí pelo evangelista irmão Jânio, superintendente da escola dominical, poder estar ministrando esta primeira lição na abertura deste segundo trimestre do ano de 2021, portanto, durante esses meses agora, abril, maio e junho, este é o tema, né, que já foi aqui mencionado pelo Jânio, falando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Quero dizer aqui aos presentes e também aos irmãos, você que está nos acompanhando online, né, aí desde a sua casa, do conforto da sua sala, ou do seu quarto, da cozinha, não sei onde você está neste momento, aí conectado, né, aqui na EBD, ouvindo os louvores e agora a ministração da palavra de Deus. Portanto, eu te convido para que junto nós possamos meditar no assunto desta primeira lição, que é: e deu dons aos homens. Lembrando aqui de toda a equipe, né, de produção, da filmagem, pastor Jairo e todos os demais assistentes aí, que não sei o nome de todos, né, mas graças a eles é que está podendo chegar até aí a sua casa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, esta transmissão que com certeza maravilhosa e que tem sido e continuará sendo de bênção para a sua vida e de edificação para as famílias, né, para aqueles que estão acompanhando online. Aí certamente tem pessoas em diferentes partes do mundo e com diferentes fusos horários também acompanhando. A nossa saudação, a nossa oração e a nossa gratidão a todas as pessoas que estão acompanhando a EBD aqui desde o Templo Central da Adna, em Cuiabá. Mas veja bem, amados, o texto áureo que já foi lido aqui, eu gostaria apenas de repeti-lo, Efésios 4:8, diz o seguinte, Paulo dizendo: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? E quem fez esta grande obra, quem realizou esta grande obra foi
o Senhor Jesus Cristo. Morto, ressuscitado, foi assunto aos céus, e como ele havia prometido, lá em João, especialmente no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse que haveria de rogar ao Pai para que fosse enviado um outro Consolador, de maneira que os seus discípulos, que a sua igreja, não haveria de ficar órfã ou órfãos, né? Mas teria a presença permanente e constante do Espírito Santo em todos os dias das suas vidas. E nós temos experimentado isso, né? A igreja tem experimentado isso ao longo da sua história, e mais recentemente nós, né, como crentes contemporâneos, nós temos também experimentado isso. Eu posso dar testemunho pessoalmente, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, com 14 anos de idade, né, no começo da década de 80. Não parece, mas eu já estou bem maduro, né? Então, no começo da década de 80, 1982, mais precisamente, viu, Jânio? Eu fui batizado com o Espírito Santo. E naquele dia, não somente eu. Então, eu estou já falando da introdução da lição que fala sobre a contemporaneidade, ou seja, os dons, a atualidade, melhor dizendo, dos dons do Espírito Santo. Ou seja, os dons são atuais, são para os dias de hoje. Então, essas lições, esses temas, esses assuntos, eles já têm sido estudados, ministrados em outros períodos da escola bíblica dominical. Inclusive eu já ministrei esses assuntos em outros tempos, anos anteriormente. Mas é sempre bom e importante estar resgatando, né? Como diz aí, que é o slogan da escola bíblica dominical aqui da Adna Central, que é resgatando princípios, né? Então isso aqui são princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada e que devem estar sempre sendo renovados, sendo trazidos à tona, despertado, para que a igreja do Senhor, a igreja dos dias atuais, continue sendo uma igreja que desfrute das promessas plenas do Senhor Jesus Cristo sobre a garantia, a disponibilidade, né, da capacitação sobrenatural através dos dons do Espírito Santo, para que a igreja possa, de forma triunfante, vitoriosa, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, curar os enfermos, né, repreender e expulsar demônios. Enfim, esta capacitação, ela é dada pelo Espírito Santo, e as ferramentas são os dons que ele proporciona à igreja toda o que crê, para que possa assim executar a obra de Deus com unção, com poder, com autoridade e com desenvoltura mesmo, com ousadia. Esta é a palavra, com ousadia, né, com intrepidez, vencendo o mal, superando as dificuldades. Isto é dado pelo Espírito Santo. Portanto, os dons espirituais são para os dias de hoje. Como eu já dei o meu próprio testemunho, e eu acredito que é o caso da maioria dos irmãos aqui presentes, né? Pastor Jairo e todos os demais aqui, Jânio, irmã Janaína e todos os irmãos presentes, com certeza têm experimentado, né? Têm sido batizados no Espírito Santo e, portanto, são testemunhas aí desta veracidade sobre os dons espirituais. Eu quero chamar a atenção também dos irmãos, de todos que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo, para a segunda leitura do segundo texto da leitura bíblica em classe, que é a de 1 Coríntios capítulo 12, especialmente os versos 4 e 5. Eu quero apenas destacar aqui o que está sendo dito aqui, olha: há diversidade de dons, versículo 4. O verso 5 vai dizer:
e há diversidade de ministérios. E o verso 6 vai dizer: e há diversidades de operações. Então, são vários os dons, e também são diferentes os ministérios, os dons ministeriais, como também são diferentes as manifestações, né? A operação do Espírito Santo, que ele age de maneira livre e soberana, que é da sua parte da sua própria natureza. Ele faz e opera como ele quer. Mas o que eu quero destacar, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, este assunto tão relevante, tão importante para a igreja hoje. Há uma diversidade de dons, né, que devem ser manifestados, expressados na igreja e pela igreja, através da atuação e da operação sobrenatural do Espírito Santo. Mas também há uma variedade de ministérios que também estão à disposição, né, para todos aqueles que assim desejam, creem, buscam e querem servir ao Senhor. E as manifestações são as mais variadas, de acordo com a operação livre e soberana do Espírito Santo na igreja. Agora, acompanhe comigo, por exemplo, o objetivo geral desta lição. Está dito que é afirmar a atualidade dos dons na igreja, na vida da igreja. Então, o propósito principal, geral, deste assunto de hoje, é importante que isso fique fixado, né, para mim, para você, para todos que estão acompanhando este comentário, é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. E os objetivos específicos são três, que são: declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, né? Não é uma invenção teológica de quem quer que seja, ou de corrente qualquer, mas é bíblico, e nós vamos ver isso na palavra de Deus no decorrer do estudo da lição. E o segundo objetivo específico é analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. Portanto, está sendo dito que há três classes de dons: serviço, espirituais e ministeriais. Ou seja, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E por último, o terceiro objetivo específico é informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Portanto, nós vamos esforçar aqui, na medida do comentário, a alcançar esses objetivos. Mas, amigos, irmãos, todos nós aqui presentes e você que está à distância, que está online, na Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós já temos aí indícios, né, a presença, na verdade, a presença efetiva dos dons espirituais, dos dons que Deus dava aos seus servos, embora de uma maneira diferente, está dito na lição, né? No Antigo Testamento já havia esse vislumbre dos dons espirituais sendo manifestados, sendo concedidos, e naquele contexto, naquele caso, ou seja, do Antigo Testamento, esses dons, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, eram dados, ou eles eram dispensados sobre ou na vida de personagens como reis, sacerdotes, né, os profetas, e muitos outros personagens e pessoas que Deus usou de uma maneira muito específica e especial no contexto do Antigo Testamento. Eles eram capacitados, eles eram revestidos, a exemplo de Sansão, dos juízes, né? O livro de Juízes, por exemplo, vai falar muito sobre esse revestimento, essa descida sobrenatural do Espírito Santo sobre aquele líder ou a líder levantada por Deus para executar uma obra específica naquele dado momento e período da história de Israel, diante dos desafios espirituais, morais, políticos
que a nação de Israel enfrentou durante todo o percurso da sua história do Antigo Testamento, Deus sempre suscitou, Deus sempre levantou homens e mulheres e os capacitou com dons específicos, né? Seja de profecia, seja do sacerdócio, seja de administrar, né, do reino, aqueles que tinham o dom para reinar, para governar, para liderar, como Neemias, Esdras, né, que foram homens que tiveram este revestimento sobrenatural para executar uma obra específica de Deus naquele período do Antigo Testamento. Então, em todas estas manifestações, em todos estes acontecimentos, nós já estamos vislumbrando, desde o período do Antigo Testamento, né, Jânio? Desde o período do Antigo Testamento, a presença, a manifestação do Espírito Santo, capacitando, né, dando dons aos homens, como diz o nosso texto áureo, para que eles executassem de maneira audaciosa, corajosa, né, diante dos desafios que se impunham naquele contexto, naquele momento. Eu quero chamar a atenção também dos irmãos, de você que está nos acompanhando, para dizer o seguinte, que a revelação de Deus, ela foi dada de uma forma progressiva, né? Então nós vamos tendo aqui quando você lê, você faz uma visão, uma leitura panorâmica de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, por exemplo, é muito visível isso, é muito claro quando nós vamos perceber que Deus foi revelando de forma gradativa, à medida em que Ele foi preparando o seu povo para receber a revelação, Deus foi revelando. Por isso nós temos essa diferenciação, né, da manifestação dos dons espirituais no Antigo Testamento e no Novo, porque no Novo Testamento nós já vamos ter um nível de revelação muito mais evoluído, mais avançado, um ápice maior, até porque agora nós já temos a manifestação do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então por isso nós vamos perceber essa diferença entre a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que não foi nem menos nem mais sobrenatural do que foi e está sendo no Novo Testamento, porque ele é sobrenatural, a sua atuação, o seu poder, né, ilimitado, embora a maneira de se revelar, a forma de se revelar, ela foi diferente. E ela vem sendo progressiva. Você pode ler o Pentateuco, nós vamos perceber isso. Depois nós temos os livros históricos, embora não está na ordem cronológica em que a Bíblia foi escrita, mas aí nós percebemos isso, e nós temos as revelações divinas nos livros sapienciais, e nós vamos para os profetas, nós já vamos encontrar uma linguagem diferente daquela dos patriarcas, por exemplo, de Moisés, de Arão, né, de Samuel e de tantos outros. Eu estou falando já dos profetas maiores, de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Então o nível de revelação, ele foi sendo progressivo. Eu estou dizendo isso para que não fique assim dúvidas, porque o Antigo Testamento era assim e o Novo agora é assim, se Deus é o mesmo, se o Espírito Santo é o mesmo. Então, a razão que nós podemos acreditar, e é perceptível quando nós colocamos diante da Bíblia e numa visão mais panorâmica, é muito perceptível essa revelação progressiva de Deus ao seu povo e agora à sua igreja. E ainda nós continuamos aprendendo, né? Claro que numa outra perspectiva muito mais privilegiada. Então veja bem, já no Novo Testamento, eu estou falando do pano histórico, do fundo histórico da manifestação dos dons espirituais. No Antigo Testamento, volto a repetir e resumindo aqui, era dado a pessoas específicas que Deus escolhia de acordo com a sua soberania para obras específicas e que demandava um revestimento sobrenatural para executar aquela obra. Então, aí nós já temos o vislumbre, a manifestação dos dons espirituais. Em relação ao Novo Testamento,
Eu gostaria, inclusive, de retroceder um pouquinho, se os irmãos lembrarem e quiserem acompanhar comigo, se puderem projetar, eu pediria, Atos 1 e o verso 8, que é muito conhecido, mas nunca é demais a gente poder ver aí, os irmãos que quiserem acompanhar. Atos capítulo 1 e o verso 8 vai dizer, olha: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas eu quero focar aqui na palavra que está na primeira parte, que foi projetada aí do verso, a palavra poder. Mas recebereis a virtude ou poder. Nesta versão usa virtude. Em outras versões atualizadas nós vamos encontrar poder, né? Esta palavra é uma palavra que tem é traduzida a partir de uma palavra grega que é dunamis, que ela significa literalmente poder, capacitação, habilidade recebida para a execução ou para executar uma obra. É o poder de Cristo invisivelmente presente na igreja, atuante na vida da igreja, especialmente na operação de milagres, de sinais, de maravilhas. Por exemplo, Atos capítulo 6 e o verso 8, nós temos uma prova, uma demonstração dessa manifestação na vida, por exemplo, de Estevão. O texto vai dizer que Estevão, cheio de graça e de poder, né? Cheio de graça e de poder, Atos 6 e 8, se puderem colocar aí. Cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então veja bem, irmãos, a palavra poder, né, ou virtude, ela é concedida pelo Espírito Santo. E segundo essa promessa de Atos 1 e 8, isso aconteceria no evento do Pentecostes, né? Quando os irmãos ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. Os irmãos já conhecem capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Nós temos esses fatos registrados. E todos naquele dia ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E a partir desse momento, todos aqueles, a Bíblia diz que quase 120 ou 120 almas que estavam reunidas no cenáculo lá em Jerusalém naquele dia, saíram dali diferentes, mudados. Pedro já não era mais o mesmo, tanto é que ele já levanta e prega uma mensagem poderosa. João, Tiago e com certeza todos os demais, todos os que estavam presentes, ao receberem esse poder, saíram dali diferentes, né? Encorajados, animados, cheios do poder de Deus para fazer a obra do Senhor. E a partir daí, esta promessa, este acontecimento, vem sendo confirmado durante toda a história da igreja, né? Embora há algumas correntes ainda hoje que dizem que não é mais para os dias atuais os dons espirituais e que cessou ou que terminou, né, com a morte do últimos dos apóstolos, ou que foi apenas para aquele período da história, período primitivo da igreja, da história da igreja. Mas na verdade são promessas que está presente na Bíblia e que ela não somente foi confirmada durante o período da história primitiva da igreja, mas isso vem sendo demonstrado durante todo o período da igreja, e não há tempo de nós discorrermos historicamente as manifestações do Espírito Santo durante o período da história da igreja mais recente. Mas o fato é que até hoje, esses dons são manifestados na igreja do Senhor. Até hoje há batismo com o Espírito Santo. Eu devo admitir que não há mais com a mesma intensidade que havia, por exemplo, na minha época, né? Eu não sei como é que foi na época do Jânio, nas experiências do Jânio. Professor Willis, eu me lembro justamente nessa mesma época, né?
que você está dizendo, na década de 80, foi nesse período também que eu me converti, que eu recebi, depois de muita consagração, de jejum, a igreja fez uma consagração e uns jejuns, e aí eu acabei, novo convertido, acabei entrando também na campanha, e acabei, depois de uma semana de convertido, Jesus me batizou com o Espírito Santo e me deu o dom, olha só, o dom de línguas. Eu nem sabia o que era isso. Glória a Deus. Eu estou insistindo na atualidade, porque o objetivo geral da lição é destacar isso, que os dons espirituais são atuais, são para a igreja, hoje, né? A manifestação, o batismo no Espírito Santo. O que nós precisamos estar trazendo isso, resgatando, né? E insistindo e trabalhando com a geração mais agora, né, a geração jovem, na busca do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Que haja línguas estranhas, mas também que haja dons de interpretação destas línguas estranhas. Nós vamos falar um pouco agora na sequência sobre esses dons espirituais. Não falar, mas não é o propósito da lição, porque as outras lições subsequentes vai falar mais especificamente de cada dom em particular. A lição que a gente começa a ver, perceber, porque a gente estuda antes, né, vê o assunto antes, e aí eu percebi que realmente é aquilo que até a lição, a proposta da revista é falar sobre a ação do Espírito, depois falar sobre o dom. Por quê? Os dons. Os dons, porque não tem como você não dar o primeiro passo. O primeiro passo é receber o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para depois você receber os dons espirituais. Não é muito difícil você ter os dons espirituais sem antes passar pelo batismo com o Espírito Santo. Eu também acredito assim. Eu lembro, por exemplo, que eu participei de muitos congressos na minha adolescência e juventude. Eu, por exemplo, fui batizado, já disse, com o Espírito Santo na minha adolescência ainda, e em um grande congresso. E naquele dia, mais de 80 jovens e adolescentes foram batizados no Espírito Santo. Então foi no fechamento, numa manhã de domingo, né? O templo superlotado, e o pastor ministrante, no final ele chamou os jovens à frente para receber a oração, e aqueles que crescem, que quisessem, poderia buscar e pedir, e seriam batizados naquela manhã. E eu fui batizado naquele dia para a glória de Deus. E depois disso participei de muitos outros eventos, onde vi também muitos jovens amigos meus, irmãos, parentes, que foram sendo batizados no Espírito Santo e recebendo dons especiais, né, sendo usado nos dons sobrenaturais, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Portanto, o jovem, a igreja hoje precisa buscar, né, estar mais na presença do Senhor, na oração, na dependência do Senhor, no jejum, buscando, crendo, querendo, desejando, porque esses dons são para os nossos dias. E aqui na lição está sendo colocado de forma bem didática. Nós vamos agora entrar nesta parte, falando sobre os dons, como eu já mencionei, em 3 categorias: os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, né? Esses dons, eles foram dados e são dados ainda hoje para a edificação da igreja. E portanto é muito importante nós entendermos de que temos isto para que a igreja do Senhor esteja sendo cada vez mais capacitada no exercício da sua obra aqui na terra, até que Jesus Cristo venha. Nós vamos observar, irmãos, por exemplo, e eu quero fazer menção apenas desse gráfico aqui, dessa colocação aqui a respeito dos dons espirituais.
São 4 textos que eu gostaria de chamar a sua atenção, se você puder acompanhar a leitura. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 ao 10. 1 Coríntios, se puderem projetar aí, capítulo 12, versos 8 ao 10. Depois, na mesma carta, no mesmo capítulo, versos 28. E ainda na mesma carta, mesmo capítulo, versos 29 e o verso 30. E finalmente nós vamos lá em Efésios, capítulo 4 e o verso 11. Veja bem, na primeira lista de dons, são 9 dons, eles estão aqui apresentados por Paulo no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nos versos 8 ao 10. Está aí projetado, mas eu vou apenas citá-los aqui. Primeiro, a palavra de Deus, palavra de sabedoria, palavra de ciência, está lá, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Portanto, nós temos aí nesta primeira lista de Paulo, palavra da sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, fazer milagres, operação de milagres, profecia, discernimento dos espíritos, falar em línguas estranhas, interpretar as línguas. São 9 dons aqui apresentados por Paulo. Ainda nesse mesmo contexto, capítulo 12 da primeira carta, verso 28, ele vai falar o seguinte, não sei se pode projetar aí, vai falar sobre apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, assistência, governo, variedades de língua. Está colocado em forma de perguntas. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Esse é o texto de 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12 e 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, e ainda depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aqui são mencionados, até alguns são repetidos, mas aqui tem agora acrescentados como novidade, apóstolos, que já são dons ministeriais, profetas, doutores, milagres, que é uma repetição da leitura anterior, curas, uma novidade, assistência, governo e variedades de língua. E o último texto ainda, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 29 e 30, você pode acompanhar, ele vai novamente falar, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Ou seja, Paulo está perguntando aos seus leitores lá da igreja de Corinto, e mencionando esses dons que ele está repetindo, apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, falar línguas, interpretar línguas. São 7 dons mencionados, ou mencionados novamente, que já foram ditos. E a última leitura é Efésios 4 e 11. Aí nós temos os dons ministeriais, que está dito assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esta lista de mais 5, que são 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ou seja, aqui nós temos não são todos os dons aqui apenas, esses não são apenas os dons, é uma lista, é um resumo que Paulo trouxe e apresentou, dada a necessidade daquele momento.
naquela circunstância, por exemplo, em relação à igreja lá de Corinto, né? Paulo estava normatizando, estava instruindo os irmãos, e nós vamos ver um pouco mais para frente sobre os problemas da igreja de Corinto. E aí Paulo então traz esses dons que certamente eram aqueles mais destacados, né? Mais presentes ali, e que os irmãos tinham mais dificuldades em entendê-los, em compreender. Havia exageros, né? Havia alguns comportamentos e atitudes dos irmãos em relação uns aos outros por causa desses dons. Então por isso Paulo traz esta lista, e a gente ouve muito falar, são 9 os dons, como se fosse apenas 9. O que eu quero destacar, e é o que a lição também está destacando, é que não são apenas 9 dons, são muitos, né? São, sabe, multiformes, Deus é riquíssimo, né, em operar, em manifestar, em usar o seu povo e a sua igreja. Portanto, não vamos limitar o Espírito Santo, e não vamos limitar a Deus apenas aos 9 dons de capítulo 12 da primeira carta de Paulo, e nem tampouco apenas os 5 dons ministeriais de Efésios. E nós vamos perceber a diferença entre a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso. Por exemplo, aqui a igreja de Éfeso, Paulo não faz menção de nenhum dos dons espirituais, porque não era o caso ali, não havia necessidade do apóstolo Paulo falar acerca dos dons espirituais para a igreja de Efésio, porque ali não tinha esse tipo de problemas, havia apenas a necessidade de ressaltar, de destacar os ministérios, os dons ministeriais, que era repartido para algumas pessoas chamadas por Deus, né, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para a edificação, né, através da ministração da palavra, da pregação da palavra, da exposição da palavra de maneira profunda, apropriada, de forma que viesse edificar a igreja, exortar, instruir. E Deus então concedeu a muitos, e concede até hoje, esses dons ministeriais. Portanto, eu quero que fique claro aqui, o meu propósito e da lição também é mostrar as diferenças entre o contexto da igreja de Corinto e a razão pela qual Paulo ministrou e falou sobre os dons ministeriais, né? Embora ele tenha citado também, aliás, dons espirituais, embora ele tenha citado no contexto da igreja de Corinto os dons ministeriais, mas no caso de Éfeso, ele fala especificamente somente acerca dos dons ministeriais. Portanto, nós temos essas 3 categorias de dons: serviço, né, o prestar o serviço na igreja, no reino de Deus, na obra de Deus; os dons espirituais para edificação, para exortação da igreja; os dons ministeriais também para edificação da igreja, através da liderança, da pregação da palavra, né, do ensino, do aconselhamento, da instrução. Então, queridos irmãos, na igreja necessitamos de todos esses dons. A igreja precisa de todos esses dons. Precisa do dom de línguas, né, mas também precisa do intérprete. Precisamos de profecia, né, do dom de profecia, mas também precisamos do profeta, que é uma diferença, né, Jânio? Aquele que recebe, que é usado no dom de profecia, como profecia no dom espiritual, e o profeta que tem o dom ministerial, né, que é o profeta, aquele que expõe, que prega, que ministra com propriedade, com unção e autoridade e conhecimento a palavra de Deus. Ele é o profeta, um profeta que revela a palavra de Deus, que transmite, que ensina a palavra de Deus. E tem aquele dom de profecia que é espiritual, né? Eu já tive a experiência de ser usado no dom de profecia, no sentido de dom de profecia como dom espiritual. Deus me usar para falar com alguém ou para a igreja, né? Trazendo uma palavra
de profecia. Portanto, nós precisamos entender que todos esses dons são para os dias atuais, e a igreja precisa estar buscando. Paulo recomenda, 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, é preciso ter sabedoria, discernimento. Daí a necessidade da escola dominical, e desse assunto estar sendo abordado aqui, é para que não haja ignorância, e para que as pessoas, de repente, de forma antibíblica, não consegue entender que é preciso buscar os dons e exercitá-los na igreja, mas de forma bíblica, centrada, de forma ética. Nós já falamos no trimestre passado sobre a ética do Espírito, que o Espírito Santo não é antiético, existe uma ética da atuação do Espírito Santo. Então todos esses dons devem ser manifestados, usados nesse contexto e dentro desta realidade. Nós vamos observar por último, já caminhando para o nosso encerramento, que é o tópico 3, que é exatamente, eu já dei uma pincelada aqui, mas já para nós estamos caminhando para a conclusão, de que a igreja de Corinto, ela tinha a dificuldade, os problemas na igreja de Corinto sobre a administração dos dons espirituais, exatamente por causa do contexto da igreja de Corinto, não tem como nós discorrermos mais detalhadamente sobre a história de Corinto e da igreja naquele contexto, mas é importante perceber que a maioria dos crentes presentes na igreja, membros daquela congregação, eram pessoas oriundas do paganismo, pessoas que lá na sua vida de outrora, antes de conhecer o evangelho, de vir a Cristo, tiveram também as suas experiências sobrenaturais nos templos pagãos, no satanismo, naqueles ambientes que era próprio e que era muito comum na cidade de Corinto naquele período. E essas pessoas converteram e vieram para a igreja e não estavam conseguindo discernir, separar uma coisa da outra, e de alguma forma estavam sendo influenciados, e até usando os dons espirituais como uma competição dentro da igreja. Então a igreja de Corinto tinha alguns problemas e que precisavam ser corrigidos, teologicamente, biblicamente, e a razão foi essa pela qual Paulo escreveu não apenas a primeira, mas também a sua segunda carta àquela igreja, instruindo aos irmãos acerca de variados assuntos e temas, e dentre eles o assunto dos dons espirituais e também dons ministeriais. É preciso, irmãos, ter humildade, e reconhecer a dependência de Deus e do seu Espírito Santo, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos humildade, buscar, orar, e conhecer pela Bíblia, ler, estudar, pesquisar, procurar saber sobre os dons espirituais e a atualidade deles para a igreja nos dias de hoje. Eu quero concluir dizendo que nós temos que ter muito cuidado, e está dito aqui na lição, que é uma citação, por exemplo, do livro de A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, de Orton, ele vai dizer que dão testemunho, que os dons espirituais, eles dão testemunho da bondade de Deus, e não da virtude de quem os recebem. Amém? Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de como Deus abençoa ou usa alguém. Isso significa que ele aprova tudo que a pessoa faz ou ensina, mesmo quando parece haver uma unção, não há garantia disso. Então é preciso ter um dom espiritual que eu considero extremamente importante: o dom do discernimento de espíritos. Precisamos ter, a igreja precisa ter, cada crente em particular precisa ter essa comunhão íntima com o Espírito Santo,
para desfrutar desse discernimento, para que não sejamos presa, de falácias, de enganos, de mentiras, de contradições, porque tendo esse discernimento, tendo essa comunhão, nós vamos saber diferenciar aquilo que é de Deus do que não é de Deus, daquilo que é bíblico e o que não é bíblico, aquilo que procede ou não procede, como os crentes de Bereia, e examinando tudo à luz da palavra. Portanto, queridos, você presente, você que está online, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de estar participando das escolas, da Escola Bíblica Dominical e das demais aulas que vêm pela frente, onde estará sendo estudado os dons, cada um particularmente, e com certeza será de edificação para a sua vida. Por aqui eu encerro agradecendo ao Jânio, toda a diretoria da Escola Dominical, pela oportunidade de estar trazendo esta ministração na abertura desse segundo trimestre do ano de 2021. A minha oração é para que Deus continue usando a Escola Dominical, usando os professores, todos os demais professores, todos que estarão aqui ministrando a palavra de Deus, que seja de bênção para a sua vida, para a família e para toda a igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Uíris, por esta palavra e por este ensino de hoje. Nós temos aí, irmãos, uma sequência, de ensinos maravilhosos sobre o dom e sobre o ministério que você exerce na casa de Deus, no reino de Deus. Como ser um bom pastor, como ser um bom obreiro, uma boa diaconisa. Tudo isso, irmãos, estaremos aprendendo neste trimestre, tá bom? Aprendendo mais e mais e mais. Vamos ler, irmãos, também a passagem bíblica sobre aquilo que o Senhor determinou à igreja, sobre a nossa oferta, os nossos dízimos. Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar pelos irmãos que estarão contribuindo, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aí sempre contribuindo na obra do Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. Os irmãos têm aqui já todo as nossas contas, o QR Code, os irmãos contribuírem para o reino de Deus. Vamos estar orando e com esta oração agradecendo a Deus por essas bênçãos. Querido Deus, no nome do teu Filho Jesus, Senhor, te agradecemos e pedimos uma bênção especial para todos os contribuintes, para todos os irmãos que estão em casa, os que estão longe, os que estão perto, que as bênçãos do Senhor estejam sobre os teus filhos, que nos dê uma semana abençoada. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, dos teus filhos, os que estão acamados, os que estão internados, os que estão até mesmo entubados, não importa qualquer tipo de doença, que o Senhor possa dar saúde, Senhor, ao teu povo. Expulsa, Senhor, do nosso meio, expulsa da nossa nação essa pandemia, esse vírus maligno, Senhor. Pai, tira o medo, tira toda a opressão da tua igreja, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Que todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe a todos.